Olá, eu sou a Bárbara de Alencar, da equipe da S2 News, e hoje a gente está aqui na Administração Regional de São Sebastião para conversar com Rodrigo Pradera, atual administrador da cidade. O senhor nasceu em Guarulhos, São Paulo, e foi criado em Valparaíso e Santa Maria. Então, quem é o Rodrigo Pradera e qual a relação dele com a cidade de São Sebastião? Tá ok. Nasci em Guarulhos em 79, 27 de março de 79, porque meu pai era back central da Portuguesa de Desportos, jogador de futebol profissional. E o contrato dele foi um contrato curto, eu acho que durou nem 2 anos, mas nesse período minha mãe já estava grávida de mim e eu nasci em Guarulhos. Terminou o contrato, ele também sofreu um acidente, onde ele lesionou o tornozelo, e ele retorna para Brasília, porque meu avô está em Brasília desde 63. Desde 63 que meu avô está em Brasília. E meu avô paterno, no caso. Então meu pai retorna para ficar perto dos pais, dos irmãos, e ele compra uma casinha lá no Valparaíso. E a minha infância foi no Valparaíso. Depois, já na minha pré-adolescência, aos 11 anos de idade, eu mudo para Santa Maria, na área rural. Fico lá até os meus 13, vou para Curitiba. Em Curitiba eu fico por 4 anos e retorno. Após esse retorno de Curitiba, aos 19 anos eu fui para Minas Gerais fazer um trabalho missionário. Fiz um trabalho missionário por 2 anos, onde eu pregava a respeito de Jesus Cristo, e a respeito de como as pessoas podem melhorar suas vidas através da espiritualidade, através de princípios cristãos. Esses 2 anos termino, retorno e conheço a minha esposa, que é de São Sebastião. Nós nos casamos em 2001 e moramos os primeiros 10 anos em Santa Maria. E depois nós viemos para São Sebastião. Ou seja, São Sebastião, eu conheci a cidade em 2001, mas passei a morar em 2011, 10 anos depois. E, enfim, tenho a minha base, os meus princípios são fundamentados no cristianismo. Tudo que eu faço realmente tem influência cristã. Minha vida é pautada em cima desses princípios. Então, ou seja, eu assim, sou muito feliz com as escolhas que eu tenho feito até hoje na minha vida. Porque o fato de seguir determinados princípios me protege, me preserva. E preserva também as pessoas que eu amo, que eu me importo. Então isso é muito bom. E São Sebastião, ela entrou na minha vida por conta da minha esposa, que está aqui desde 87, que eles vieram para cá, a família dela. E, me encantei com a cidade. A princípio achei estranho, porque eu não sabia que no Distrito Federal, no Planalto Central, nós teríamos um vale desse tamanho, e uma cidade construída dentro de um vale. E eu fiquei encantado, assim, com a beleza da cidade, com a quantidade de verde que a cidade tem. Porque se você for ver Santa Maria mesmo, ela foi toda devastada, toda a mata foi devastada para poder se construir a cidade. Então você não tem esse contato muito com o verde, exceto nas margens, mas é muito pouco. E eu gostei muito do que eu vi aqui, dessa integração do meio ambiente, da vegetação com o urbano. Eu achei muito bonito. E, enfim, estou aqui. E o senhor foi indicado pelo deputado distrital Lira para assumir aqui a administração da cidade. Também já tinha uma experiência no BRB. Então, qual a sua experiência política e com a administração pública? A política eu sempre acompanhei como a maioria das pessoas, sempre pela imprensa, sempre de fora, sempre com um olhar de telespectador. E essa minha indicação pelo deputado Lira foi até uma surpresa, porque não trabalhei na campanha dele, só conheço a família dele há mais de 16 anos, tenho um relacionamento muito bom com os filhos, e com a esposa dele, que sempre estiveram mais próximos a mim. Então o nosso relacionamento é mais de amizade, não é um relacionamento político. E ele fez essa indicação porque eu estava no BRB, já estava concursado no BRB, e ele precisava, de acordo com as palavras dele, ele precisava de alguém para poder ter uma conduta mais técnica, dar um ritmo mais administrativo mesmo, em vez de político, na RA. E fez a indicação, pegou meu currículo, levou para o governador. O governador, ele conhece meu pai, porque meu pai jogou bola em Brasília também, futebol. Eles eram vizinhos, eles moravam em quadras próximas na Asa Sul. Então o governador conhece meu pai, no caso.
e fez a opção por meu nome, né? E eu estou aqui. Mas na área pública o senhor já tinha trabalhado? Não, trouxe algum... minha vida sempre foi na área privada, né? Comecei a minha vida trabalhando com repositor de supermercado, né? E trabalhei pela Kraft e depois fiz um curso superior na área de rede de computadores. Então, trabalhei no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal por 10 anos, né? Cuidando da parte de informática. E depois passei no BRB, aí sim fui para uma empresa pública, mas banco é empresa pública, mas com ritmo de privado, porque banco o ritmo é bem intenso. E o senhor assumiu o cargo agora em outubro? Dia 13 de outubro. E como é que está sendo então a experiência nesses primeiros meses? E você já havia trabalhado até como missionário aqui na comunidade? Foi em Minas Gerais, como missionário foi em Minas Gerais. E é totalmente diferente, o trabalho que eu fiz como missionário era um trabalho totalmente filantropo, né? E aqui eu tenho um cargo específico que requer uma série de responsabilidades que eu preciso assumir. Existe uma série de demandas que eu preciso atender, né? E todas voltadas para a necessidade da comunidade. E são necessidades assim, materiais, né, estruturais, ao contrário do trabalho missionário, que foi só são as necessidades espirituais, né, das pessoas. E a administração, eu já passei daquela fase da lua de mel, né, onde você chega todo entusiasmado, achando que vai mudar o mundo, e depois você se depara com uma burocracia muito mal elaborada, né. A gente realmente, o Brasil sofre pela incompetência de quem criou as regras, né. Quem criou as regras não tinha estrutura, não tinha competência para poder criar uma burocracia, ou seja, para desburocratizar, proteger os recursos públicos e fazer com que a máquina pública possa ser eficiente. A máquina pública hoje ela não é eficiente porque as regras que existem, elas não protegem o dinheiro público e dificulta quem quer realmente fazer, quem quer produzir. Então, é uma coisa que tem que ser revista, tem que ser, enfim, tudo tem que ser repensado no nosso país para poder melhorar. Isso é fato. Então, na administração de São Sebastião, a minha briga aqui é para conseguir gastar de forma eficiente os nossos recursos, conseguir gastar os nossos recursos também, porque existe uma deficiência no quadro de pessoas. Eu sempre fui a favor de que as administrações regionais fossem compostas por concurso público. Pessoas que realmente ingressassem lá, assumissem os cargos estratégicos e com isso houvesse um compromisso com a cidade. Hoje, o número de cargos comissionados faz com que não haja compromisso com a cidade, haja compromisso com a política. E isso faz com que as nossas cidades satélites percam muito, né? E isso, assim, isso me revolta, eu confesso que isso me revolta. E, enfim, então, essa fase de utopia, essa fase de achar que as coisas são de um jeito, já acabou. Eu realmente já entendo como as coisas estão funcionando, como funcionam. Tem muito trabalho a ser feito. O apoio da comunidade é fundamental, a intervenção da comunidade é fundamental para que as coisas aconteçam. Como morador do Vila Nova, assim, eu acompanho as nossas deficiências na cidade. Você tem problema de esgoto, você tem problema com o crescimento desordenado, né, com as invasões. As invasões trazem violência, trazem deficiência dos serviços públicos, né? Uma vez que você tem uma escola para poder acomodar 1.500 alunos, a comunidade em volta cresce, né, sem programação, aquela escola já não dá mais conta de atender. Assim como os postos de saúde, assim como o efetivo policial que nós temos. Então, tudo isso você começa a presenciar, você vê nossos córregos sendo inundados com entulho, né? As pessoas costumam culpar muito o poder público, mas são os nossos vizinhos. Eu falo nossos vizinhos porque eu não faço, mas são pessoas que estão próximas a nós, que estão lá jogando entulho no lixo, está jogando lixo na rua, né? Que está derrubando mata nativa, mata ciliar, né? Que está fazendo aterro dentro de córrego. Então, assim, aí depois a gente reclama de crise hídrica, né? Então, assim, se a comunidade, se o povo de São Sebastião não se unir em prol da cidade, fica difícil um administrador fazer esse trabalho sozinho. Fica muito difícil. Qualquer ação que você faça, se não houver o apoio da comunidade, você tende a ter um desgaste muito grande, enfim. Por mais que seja para o bem de todos, você acaba tendo que responder a acusações assim, injustas, né? Então,
esse cargo de administrador, ele é muito desgastante, ele é extremamente desgastante. Né? E fazer o que tem que ser feito não é para qualquer um. Mas eu falei, se eu entrei na chuva, eu vou me molhar, não tem conversa.